Errado. Acho que se eventualmente estão falando sobre uma questão de. Depende de armadilha que eu plantei e tal. Tal. Uma vez aconteceu, mas em relação à questão dos ataques, não, até 2019 não, porque eu obedeço o Novo Testamento mentira é pecado. Depois não, só que aí que tá. Vou explicar, talvez não sei se eu vou falar isso exatamente nesse vídeo, sobre de onde que veio essa acusação, ou de que tipo de fonte, melhor dizendo, veio essa acusação sobre armadilha e tal. Não, mas então não faz sentido, então trocando em miúdos. Não houve armadilha em relação à questão da. E outra, nem foi a resposta que eu recebi, na verdade. Né? Porque eles não falaram que eventualmente eles poderiam mentir e eu teria eventualmente o condão de ficar lá. Ou não, eu teria a necessidade de ficar lá porque eu seria mãe espiritual. E. Não, porque eu não sabia que era mãe espiritual. E eles não falaram isso, inclusive. Eles falaram que eu sabia que era mãe e não sabia. Não, tá errado. Eu tive que corrigir a orientação. Não, aqui não é 2 mais 2 igual a 4, não deu. A conta deles não fechou, deu 2 mais 3 igual a 4, o que é errado, inclusive. Mas não, então. Até 2019 não fecha a conta deles porque eles não conseguem garantir que com um pecado sucessivo eu teria eventualmente eventual proteção espiritual, eu nunca achei que tivesse, em termos de que teria garantia, em termos de argumentos de curta, média ou longa duração, então, portanto, eu não teria proteção, uma vez que a obediência ao Novo Testamento não garantiria esse tipo de proteção. E aí tá. E se eu achasse que garantisse e tentasse mesmo assim, eu sairia na primeira hipótese de eu ver muito risco, seja de as pessoas sofrerem e eu não conseguir eventualmente conter a situação, eu sairia do ministério do mesmo jeito, mesmo que eu acreditasse que poderia haver proteção, e não necessariamente no primeiro questionamento, no primeiro momento eu iria fazer o questionamento de por que eventualmente não houve a proteção naquele momento. Não necessariamente eu faria esse questionamento. Então, tá errado. Em 2019, quando eu saí do ministério, não há garantia de proteção espiritual. E foi bom ter saído, porque eu não conseguiria garantir a proteção e o critério era só neotestamentário e vocês admitiram isso. Vocês admitiram que era só Novo Testamento antes para depois buscar os mandamentos. Então, vocês falaram isso, né? Não fui nem só eu que estabeleci isso. Bem, dá, verdade. Então, em relação a 2019, vocês estão errados. Em relação a depois, não, porque até eu não tinha, na minha interpretação não tinha prazo, e até 2021 eu não entendia que eventualmente eu tive comportamento para eventualmente fazer tanto, de certa forma, o argumento inicial que eu não tinha feito, mas se eu tivesse feito o argumento inicial, eu não teria comportamento para fazer os argumentos suplementares. Porque haveria risco, né? Não teria comportamento específico. E daí vocês disseram, não, mas teria que fazer o melhor em relação à Bíblia. Não importa, porque naquele momento eu não tinha prazo e eu estava eventualmente não fazendo nenhuma alteração comportamental ainda. E fui cobrado nesse sentido erradamente. E não podia, porque justamente em 2021 eu ainda tinha medo de fazer a pregação sobre os mandamentos. Então, que 2 mais 2 é igual a 4, eu não tenho comportamento, como é que eu vou fazer a pregação sem a devida proteção? E era uma situação que, se eu tinha medo, eu interpretava que eu tinha, sim, uma certa quantidade de pecados. Em algum momento, eu fiz uma confusão achando que eram poucos pecados e que eu poderia ser protegido, mas isso não se refletia na prática em relação ao fato de eu ter ali qualquer tipo de medo em relação à fala sobre novas informações em 2021 ainda. Então eles estão dizendo que eventualmente eu teria me contraditado de maneira nenhuma. Não houve contradição, porque houve um erro de pensamento em algum momento que eu achei que haveria poucos pecados e não, na verdade eu estava errado. Era uma situação em que havia mais pecados a ponto de que eu tinha medo. Então foi isso, a confusão foi apenas essa. E, bom, é isso. Né? Por isso eu não podia retornar ao ministério. Mas você deixou preso? Não, porque eu eventualmente não tinha prazo e poderia fazer depois qualquer mudança comportamental necessária para qualquer mudança comportamental que fosse necessária para fazer a pregação dos mandamentos. Então esse complemento do canal e valeu.